Queria dar as boas-vindas. Muito obrigado, Sati, por receber aí o nosso convite e aceitar. Muito obrigado, é um prazer enorme para nós recebê-lo. Meu irmão, prazer é meu. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês aqui. Obrigado. Vim do Rio de Janeiro. Eu fico feliz pra caraca quando a gente recebe esse tipo de convite, porque realmente é o reconhecimento do nosso trabalho, né? A gente fala sem presunção, até porque a gente não tem nada, nós somos pessoas comuns, pessoas simples, mas obviamente que o nosso trabalho, os nossos textos, os nossos vídeos, as nossas análises alcançaram outras pessoas de outros estados e é uma honra muito grande vir do Rio de Janeiro para participar desse projeto, porque eu sei que esse projeto também vai ganhar o Brasil. Pode se preparar aí, tá? 22 Brasilcast vai chegar em grandes níveis e eu vejo pela dedicação e pela produção. Baita estúdio, baita qualidade, baita apresentador. Obrigado. Então vambora pra cima, meu irmão, porque é só sucesso. Vamos lá. Então se apresente pra pessoas que não te conhecem, né? Que o teu público já te segue, mas quem não te conhece, é melhor você se apresentar do que eu te apresentar. Tá certo, ó, vamos lá. Meu nome é Rafael Satie, sou casado, uma mulher mais bonita do universo. Tinha minha Satie que, inclusive, veio pra São Paulo comigo nessa viagem. A galera tá vendo que eu tô rodando o Brasil inteiro. Segunda-feira agora eu estava em Maceió. Sexta-feira passada estive aqui em São Paulo. Então saí daqui da sexta, fui direto pra Maceió. Enfim, a correria tá muito grande a nível Brasil. E aí a família fala assim, pô, não leva a gente em nenhuma viagem, pô. Já que São Paulo, um pouco mais perto, a gente foi e acabou vindo pra cá todo mundo junto. Então eu sou casado com uma mulher maravilhosa. Tenho um filho também maravilhoso de 10 anos de idade que tá conhecendo São Paulo da terceira vez que vem, mas hoje tá dando um rolê mais intenso aqui. E sou casado, sou jornalista independente, analista político e sou colunista no Pleno News e faço... Hoje, assim, eu tenho várias atribuições, né? Sou pastor da Igreja Cristã Protestante, evangélico, trabalho com análises políticas em vários canais de comunicações, tanto canais de YouTube, né? Na maneira da internet, a grosso modo, e também trabalho em canais mais estruturado, da TV aberta, por exemplo, como a Rede Record, que é o programa Fala Que Eu Te Escuto. Faço algumas análises políticas lá também. Sou colunista no Pleno News, que é um portal de notícias bem relevante também a nível Brasil. Enfim, muita coisa acontecendo aí. Na Oeste sem filtro também? Ainda não, na Oeste ainda não. Fica aí, né, o convite, né? Sim, não, mas na Oeste não. Mas admiro demais o trabalho da galera lá. Eu também, demais. Demais. Bom, então vamos lá. Vamos falar aí sobre temas importantes. Você agora falou da Record, eu queria falar um pouquinho sobre também o jornalismo brasileiro. Qual é a sua visão hoje desse posicionamento? A gente vai falar muito sobre direita e esquerda, não tem como não falar, né? Que o Brasil está nessa dicotomia, sim, né? Sim. De comportamental, de ideológica, enfim. Como é que você vê hoje o jornalismo brasileiro de uma forma predominante para a esquerda e pouco espaço para a direita? Como é que você analisa esse cenário do jornalismo brasileiro hoje? O cenário do jornalismo brasileiro acaba sendo o resultado de um projeto planejado a longo prazo, justamente pelas mentes pensantes da esquerda, né? A esquerda tem uma coisa ao seu favor, que é a paciência. Eles são muito pacientes, eles estão aí no game há muitos anos. A gente é novo nessa parada, né? Alguns podem chegar e falar assim, não, eu sempre fui da direita. Talvez sempre fomos conservadores, mas o entendimento da causa conservadora, isso não era latente na população, na sociedade. Verdade. Isso foi uma coisa que acendeu aí de 2012, para quem veio mais antigo, alguns de 2014, outros no 2016 no Fora Dilma, outros só com a eleição do Bolsonaro em 2018. Outros ainda nem sabem. Então, assim, a gente é muito novo. A esquerda, ela é muito antiga, muito paciente. Eles trabalham desde 1965, né, tomando as universidades, fazendo aquela vibe gramscista da revolução cultural e tudo mais. E aí tomaram as universidades e por essa razão, hoje, você tem uma hegemonia na comunicação, uma hegemonia no jornalismo. E o jornalismo, por sua vez, ele acaba sendo completamente enviesado, né? Tem uma frase do Paulo Figueiredo, mora nos Estados Unidos, também é um jornalista independente, fez durante muitos anos Jovem Pan, Sem Filtro. Ele é um exilado político. Ele é um exilado, né? Não pode. Passaporte cassado e tudo mais, né? O Paulo Figueiredo fala uma frase muito icônica, ele diz que o jornalismo profissional morreu.
fazendo alusão, obviamente, ao jornalista da Globo, desses veículos de comunicação mais tradicionais, que usa aí o teleprompter, o terno e a gravata e tudo mais, toda aquela infraestrutura para falar mentira, né? A gente não fala isso simplesmente porque, vocês falam isso porque vocês têm inveja, porque não tem estrutura. Olha, na boa, é importante a estrutura. Eu, particularmente, se você for pesquisar minha produção de conteúdo, tudo aquilo que eu faço, eu tento fazer com o máximo de profissionalismo possível. Trabalhei durante 10 anos na produção fonográfica cristã protestante, com os grandes artistas da cena gospel, produção de grandes eventos no Rio de Janeiro, Marcha para Jesus. Então eu sei o que é fazer um baita do evento, eu sei o que é um evento organizado. Sim. Quando eu venho para São Paulo, por exemplo, eu vejo isso. São Paulo é uma cidade organizada, cosmopolita, as coisas que o paulista determinam fazer, fazem a parada funcionar. Por isso que os festivais, as coisas acontecem aqui na cidade. Sim. Eu sou carioca, tem aquela rivalidade, Rio de Janeiro e São Paulo, mas eu reconheço que, vocês estão anos-luz no que diz respeito ao comprometimento com o trabalho. Mas eu sei o que é isso, sei o que é fazer. A esquerda faz isso muito bem. Agora, os caras têm a TV... Os caras têm um microfone de altíssima geração, a qualidade 4K, 8K, Full HD e tudo mais, o terno da Armani, o teleprompter, a voz impostada do William Bonner, mas os caras não têm a verdade. Os caras não têm a verdade. Você acha que hoje, vamos se falar assim, com essa liberdade que ainda temos nas redes sociais, foi um incômodo para o jornalismo esquerdista no Brasil? Óbvio. Primeiro que o advento da internet, ele praticamente interrompe essa monopolização da informação. Havia um monopólio da informação. William Bonner, nas eleições presidenciais, nas prévias, ele diz claramente pro Lula, você foi inocentado. Poxa, isso aí é um desrespeito, isso é uma irresponsabilidade sem tamanho, porque o Lula em nenhum momento foi inocentado. Mas quando o cara que não tem acesso à internet ainda, porque ainda temos muito, até aqueles que têm acesso à internet usam o conteúdo político como segunda opção, terceira opção. O cara tá vendo musiquinha do TikTok, tá vendo o lance do futebol, do Campeonato Brasileiro, o cara não tá olhando a vibe política, as notícias políticas. Quando ele fala isso, eu tenho uma máxima comigo que é muito forte, que é o seguinte: toda opinião publicada tem o poder de mudar a opinião pública. É verdade. Então o que o William Bonner fez foi uma opinião publicada. O senhor foi inocentado de todas as acusações. Cara, a galera que tá lá em Quixeramobim, em Pindamonhangaba, com o telefone assistindo futebol, não desmerecendo quem tá nos interiores, o cara olha e fala assim, o Lula foi inocentado, saiu na Globo. Foi o William Bonner falou. Minha mãe falava isso, né? Deu na televisão, é verdade, né? Assim que nossos avós falavam, né? Sim. Então, assim, as pessoas ainda acreditam nisso, eles usam todo esse aparato estatal, né, de comunicação, de infraestrutura para mentir para as pessoas. Mas o advento da internet realmente foi uma coisa que quebrou o monopólio da informação. E é óbvio, por essa razão, eles perderam dinheiro. E vou te falar, a briga deles não é só contra os conservadores. A briga deles é em geral, é contra a internet no geral. Esse PL das fake news, né, o PL 2630, se não me falha a memória, além de cercear a voz conservadora na internet, as grandes empresas de telecomunicações fazem lobby no Congresso Nacional para impedir outras vozes. Veja, propaganda publicitária. São Paulo que domina essa questão do mercado publicitário no Brasil. Embora as peças acontecem muito no Rio de Janeiro, os artistas estão no Rio de Janeiro, mas São Paulo domina a questão das empresas que gerenciam isso. Cara, imagina que o cara, para fazer uma propaganda de um refrigerante, pra gente não citar o nome aqui, ele tinha que contratar um artista, ele tinha que pagar a maquiagem, pagar a estrutura de estúdio pra produção, depois pagar a Globo para que fosse veiculado lá. Uma fortuna. Se fosse veiculado no Jornal Nacional, no intervalo do Jogo do Brasil, mais de R$1 milhão. Agora, velho, você pega um influenciador desse que tá estourado no TikTok aí, você paga diretamente pro cara, quando o cara não tem uma estrutura de assessoria, ou então tu paga um escritório que agencia o cara. Enfim, descentralizou as receitas financeiras também. Sim. Não é só o monopólio da informação. As receitas também foram descentralizadas. Hoje o cara não liga pra Globo pra apresentar o produto dele. Hoje ele fala com um podcast, pro 22 Brasil Cash, que tá aberto pro patrocínio, pode vir que a gente quer. Por favor. Fala com um influenciador desse digital. Enfim, o valor muito menor, o recurso vai direto pro influenciador e pro time dele, ou seja, diminui o custo, diminui a centelha de sangria de produção, de grandes produções,
E isso, obviamente, faz com que os grandes monopólios, que é a Globo e tantos outros veículos de comunicação, perca esse recurso e aí, meu irmão, começa a fazer lobby para censurar a liberdade do povo. Agora você falou uma coisa de perdas, né? Será que essa perda aí é financeira? Quando o Bolsonaro ele segurou a grana de publicidade, não houve um incômodo meio generalizado desse jornalismo, dessa mídia que controlava e pegava toda essa grana para eles? Sim, cara, houve. Eu tenho duas visões a respeito dessa questão do presidente Bolsonaro junto à secretaria a SECOM, né, segurar essa questão dos recursos. Porque assim, cara, isso foi legal, porque no ponto de vista da militância, é legal você falar assim, a Globo vai falir porque não tem recurso e tudo mais, mas a gente precisa entender, assim, na questão mais sóbria da coisa, que eles não precisam, não depende somente do governo, embora uma fatia muito generosa de seu orçamento é usada com recursos públicos. Isso é um fato. Mas os caras, venhamos e convenhamos, por mais que a gente faça crítica, eles são os melhores profissionais. Eles são os melhores, os mais habilidosos. Você vê qualquer programa da Globo, a imagem é muito melhor, enfim, a produção é muito melhor. E isso, obviamente, que atrai também os produtos para divulgarem na grade de horário desse telejornal ou da emissora. Agora, realmente, no ponto de vista emocional daquela coisa, de você estar na rua e falar assim, pô, a Globo tá sem a grana, acabou a mamata, isso é bacana. Mas do ponto de vista mais sóbrio, quando a gente olha a coisa de maneira mais com o pé no chão, isso gerou muito dano pro governo Bolsonaro. Porque assim, não que os caras fizessem diferente, ou fossem fazer diferente, sim, mas os caras viraram a ponto 50 pra gente, assim, meu irmão, e tiro pra tudo quanto é lado. Assim, pandemia foi uma parada dessa. Se o presidente Bolsonaro fizesse exatamente o oposto, todo mundo de máscara, todo mundo em casa, eles iam falar que a economia estava quebrando. Eles iam... Enfim, a gente arrumou um inimigo com a comunicação quando a gente fecha a torneira da maneira como foi fechada, que foi um inimigo que, em todo tempo, eles brigavam com a gente. Na novela, mano, os caras começaram a fazer pauta na novela para falar mal do governo. Então eu não sei até onde isso, e óbvio, eu não tô dizendo que isso foi um erro do presidente Bolsonaro, até porque as decisões dele também são baseadas de acordo com as informações que ele recebe dos seus respectivos ministros. Então o ministro ele pode chegar e falar, não, presidente, isso aqui pode gerar um dano aqui, isso aqui pode gerar um sucesso, pode abrir uma porta, isso aqui pode fechar. Talvez a assessoria dos ministérios também não foi tão eficaz quando chegou e falou, ó, fecha a torneira com força. Porque a gente abriu guerras e travou batalhas em vários flancos, né, cara? Pô, você trava batalha com o judiciário, você trava batalha com a oposição política, você trava batalha com a imprensa e você trava batalha com pessoas que se dizem ser os seus amigos, né? Sim. Joyce Haussmann, Alexandre Frota, a galera que tá contigo, que diz que tá contigo, mas não é. Então, talvez, isso aqui é uma questão de sugestão ou de pensamento, até porque o leite já foi derramado, não adianta chorar o leite derramado. Sim. Mas talvez pudéssemos ter sido um pouco mais maleável para que a gente não tivesse tanta rejeição da comunicação. Mesmo que a gente tenha uma lacuna da comunicação hoje descentralizada, sim, o monopólio e grande fatia da população ainda se informa pelo telejornal tradicional, cara. É uma coisa que a gente, sei lá, que muita gente observa. O Bolsonaro não liberou grana, metia porrada nele. Agora descarrega grana com caminhões e caminhões de dinheiro em publicidade, e a grande mídia não fala. Então, seria uma espécie de uma moeda de chantagem para você governar e falar, ó, tô te pagando 4 bi por mês nessa propaganda. É melhor não desagradar o nosso cliente? Entendeu? É uma relação mercadológica, pô. Se você tem um cliente, pô, um baita de um cliente, pô, às vezes o melhor cliente é o mais pé no saco que você tem, pô. É o cliente mais chato, é o cliente mais exigente. Fala assim, meu Deus do céu, pô, a vontade que eu tenho de jogar esse cara pela janela. Tudo bem, não quero fechar negócio contigo não. Pô, mas você tem a sua secretária, você tem o seu secretário, você tem o cameraman, você tem toda a infraestrutura por trás que é bancada também por esse cliente. Então, assim, é uma relação, é uma via de mão dupla numa relação mercadológica. Se talvez houvesse essa possibilidade do governo inserir mais recursos, e eu não digo só na Globo, não. Eu digo em várias outras emissoras e tudo mais. Sim. Inclusive emissoras e iniciativa de comunicação da direita, como Terça Livre, como muitos jornais que começaram e que tinham uma baita audiência. O Terça Livre, para vocês terem noção, era maior do que a CNN no YouTube, pô.
maior do que a Jovem Pan, maior do que a CNN, era a maior audiência era do Terça Livre. Isso já era uma justificativa plausível para que, perdão pelo pleonasmo, justificasse uma receita ali. Veja, o Terça Livre não recebia nada, era de Google, de propaganda de governo, por um banner que estava lá no site, era 0,38 centavos. E aí saía a matéria lá no Estadão, na Jovem Pan não, no Estadão, na Folha de São Paulo. Terça Livre recebe recursos do governo. Quem olha aquilo fala assim, pô, é acima de 1 milha, né? Sim. Então, acho que a gente poderia, sim, ter tido um relacionamento um pouco melhor com a imprensa nesse sentido, e não tem jeito. Aí é aquela via de mão dupla mesmo, é você pagar pros caras e falar assim, ó, eu sou um bom cliente, então dá uma seguradinha aí. E na boa, cara, isso é o game. Porque assim, você não vai conseguir mudar tudo de uma vez só, pô. Você não vai conseguir mudar tudo de uma vez só. Você não vai conseguir travar todas as batalhas e resolver o problema todo de uma vez só. O Brasil é um país que é resetado de 4 em 4 anos, pô. A gente não tem uma política de governo e uma política de Estado bem definidas, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Política de governo. Joe Biden é o presidente do país. Ele é esquerdista, Kamala Harris é extrema esquerda. Então a política de governo é uma coisa. Caminha e pende mais para os democratas, mais para a esquerda. Mas a política de Estado dos caras é imutável, irmão. É desde Abraham Lincoln, é desde de George Washington. Então, assim, tem uma guerra. Independente do presidente ser de esquerda, os caras vão lá e vão tacar míssil em todo mundo, porque a política é de Estado. Então ela é imutável. O Brasil não tem isso. O Brasil é uma política que reseta de 4 em 4 anos, pô. Então, assim, 4 anos atrás, presidente Bolsonaro, economia voando, parada acontecendo, empregabilidade, pô, a coisa fluindo. Beleza, veio a guerra da Ucrânia, aumenta o barril do petróleo, veio a questão da pandemia, todo mundo em casa, recessão econômica em vários países. Isso fez com que o governo derrapasse, deslizasse em várias questões. Isso aconteceria com qualquer presidente. Sim. Se fosse o Lula, se fosse o Lula e a Dilma, a gente tava falido hoje, né? Mas o cara ainda conseguiu segurar. Então, assim, é natural que isso aconteça, entendeu? Bom, quero entrar, a gente falando sobre economia também, eu queria falar sobre um tema que é pouco falado em podcast, entrevistas, que é sobre carga tributária. Eu vejo que muitos políticos não batem nessa tecla de redução de impostos. Eu já fui comissário de bordo, viajei 15 anos, o mundo inteiro viajei. E quando você pegava nos Estados Unidos lá, imposto na Flórida, 7% e pouco. Chega lá em Nova York, 6, não sei quanto. Essa carga tributária no Brasil, ela esfola o brasileiro. Hoje você vê um carro popular, né? Parece uma geladeira com roda e motor, custa 70 mil reais. Isso não é carro popular. Popular para quem? Né? Então você vê, o brasileiro não tem condições de comprar um carro de 70 mil reais para pagar o IPVA, que custa uma fortuna. Não chegou a hora de a gente mudar esse negócio, porque ninguém fala em redução de impostos no Brasil. Esse governo agora só fala em aumentar impostos, e a mídia acha lindo. Sim. Aumentar impostos, pelo amor de Deus. Aí você vai em países de primeiro mundo, a carga tributária é extremamente baixa. E você tem qualidade. Né? Como é que você vê essa relação de impostos e desenvolvimento de um país? Cara, o imposto está completamente relacionado e vinculado ao desenvolvimento do país. Quanto menos ou quanto menor a carga tributária, maior a possibilidade de crescimento do país. Veja, é só você ver hoje os aeroportos. O aeroporto do Rio de Janeiro, Galeão, que é o aeroporto que mais recebe o turista de fora do Brasil, no Brasil, é o Galeão, né? E você tem um aeroporto lá de, sei lá, Massachusetts, ou Boston, em Massachusetts, ou Nova York, né, no estado de Nova York. Qual é a diferença entre o brasileiro que sai daqui para ir para lá e o norte-americano que sai de lá para vir para cá? O Brasil é um país que tem uma das maiores, abre aspas, segurança trabalhistas, fecha aspas, com carga tributária, com vale-refeição, auxílio-desemprego, salário-família, uma série de, abre aspas, benefícios, fecha aspas, porque isso aí é tudo imposto, alguém tá pagando isso. Não existe almoço grátis, irmão. Não existe. Se você tá ali usufruindo de um serviço grátis, ou seja ele na saúde, seja ele na educação, alguém tá pagando isso para você. Até porque quem tá ali é um profissional que foi concursado e que tá recebendo um baita valor a comparar com a iniciativa privada. As taxas de impostos do Brasil são surreais, são muito altas. Os direitos trabalhistas também são muito altos, que, obviamente, direito trabalhista acaba se tornando taxa para alguém pagar, entrando nessa linha de que não existe almoço grátis. Você pega assim, o brasileiro está fugindo do Brasil para ir para um país, que é os Estados Unidos, que não tem FGTS, não existe INSS, não existe seguro-desemprego,
Não existe auxílio alimentação. 13º. Não existe 13º. Não existe nem carteira assinada. É contrato, ó. Você vai trabalhar aqui por tantos meses, você vai receber dia tal, hora tal, por hora e pum. Brasil. Acabou, terminou de construir o telhado, terminou de limpar lá a privada lá, acabou, você ganhou aquela prata ali, no dia seguinte tem mais. Mas você ganha tão bem que o que você ganha você consegue viver e você consegue economizar e guardar. O Brasil não. Então veja, isso nos traz um resultado claro de que quanto maior o imposto e maior esse, abre aspas, benefício, fecha aspas, pior é a qualidade de vida do cidadão. O caminho não seria mais ou menos esse? Eu aumento a carga tributária, eu deixo todo mundo pobre e miserável, eu centralizo a minha grana para depois eu posar de bonzinho para poder trazer um assistencialismo como forma de compra de voto? Sim, sim. E ainda é um pouco até mais complexo. É aquela famosa curva de Laffer, né? Não sei se você já ouviu falar na curva de Laffer, que, veja, vou parafrasear aqui, né? Quanto mais impostos você cobra, tecnicamente, teoricamente, mais você arrecada para o governo. Isso é um ponto. Pô, eu cobrava 10% de imposto, agora eu tô cobrando 50%. Pô, legal, o governo tá arrecadando mais. Sendo que é o seguinte, enquanto você cobrava 10%, só 10%, você tinha uma taxa de consumo muito alta. Agora que você cobra 50, tá tudo muito caro, você diminui a taxa de consumo. É a curva de Laffer. Não significa que você cobrar mais imposto, você vai arrecadar mais. Não é isso. É justamente o oposto. O oposto. Quando você cobra menos imposto, quando você tira sobre as costas do trabalhador brasileiro esses impostos, essa taxação, sobretudo no pobre. Porque o pobre, e se você guardar as devidas proporções, o pobre, na ponta, ele é o que mais paga imposto. Por quê? Porque o pobre paga imposto sobre o consumo, cara. Sobre bens e serviços. Por exemplo, o rico paga imposto sobre serviço, sobre bens. Ele vai fazer uma viagem, ele vai comer num restaurante bacana e tudo mais, né? Não vai fazer igual meus amigos do Rio de Janeiro, que vieram comer num restaurante japonês na Liberdade e viram um prato lá e querendo comer arroz com feijão. Pediram uma parada, se arrebentaram, entendeu? Tropicalização da comida japonesa. Não dá, pede um lamen, pede uma parada, brincando aqui pra gente descontrair. Então, veja, né? É uma situação que a gente percebe que nesse ponto de vista da taxação, da economia, a gente acaba perdendo para os países que menos cobram impostos, né? Você tem os Estados Unidos, que eu já dei esse exemplo, não existe CLT, não existe carteira assinada, não existe seguro isso, seguro aquilo, FGTS, INSS, e um monte de brasileiro está saindo daqui com esses benefícios todos para fugir para lá, para ter uma vida melhor. Exatamente. Entendeu? Então, assim, isso também, eu creio que venha também de uma ideologia da esquerda que ficou durante décadas falando que isso era bom ter sindicato, era bom ter esse benefício, mas no final você não tem poder de compra, você vive miserável e você fica mendigando bolsa isso, bolsa aquilo, para o governo posar novamente de bondoso na história. Exatamente. Então, concordo plenamente. Se não reduzir impostos, não vai ter qualidade de vida. Exatamente. Como é que você compra um carro popular de 70 mil reais? Isso é inadmissível. Pô, esses dias eu vi, só para finalizar o raciocínio, que eu perdi o raciocínio, mas voltei, né, na questão da alimentação. O pobre paga pelo consumo, entendeu? O pobre paga pelo arroz que ele compra, cara. O picolé que ele compra pro filho dele, ele paga imposto em cima disso aí. Além do desconto que ele tem do FGTS, do INSS, que o governo fala assim, ó, ô pobre, seu miserável, você é tão burro que você não consegue nem juntar o seu dinheiro. Então deixa eu fazer o seguinte, vou tirar um pouco do teu salário para guardar para você. Sendo que esse recurso rende menos do que a inflação, pô. Assim, é uma parada absurda. Agora, baseado nisso que você está falando, a questão da taxação, a questão tributária da coisa, a gente vive um absurdo aqui. Por quê? O governo, ele arranca do povo, se coloca como esse pai bondoso, sim, dando a Bolsa Família, dando Bolsa isso, Bolsa Crack, né? Tem até a Bolsa Crack agora, irmão. Tem presidiário que, por bom comportamento, ganha valor, ganha recurso, assim. É um absurdo, né, a gente viver num país onde se valoriza mais até mesmo um bandido do que o cidadão trabalhador. E, infelizmente, isso é uma engenharia social e é proposital, meu irmão. Eles querem ver as pessoas na pobreza. Eles querem ver as pessoas dependendo deles. Por isso que os países desenvolvidos
como países europeus, até mesmo alguns países da América Latina. Você tem o caso do case do Uruguai, o case do Chile, que são países que estão crescendo, são países que estão tendo uma indústria muito bem, muito fortalecida. Isso gera uma emancipação do povo. O povo fica emancipado. Isso que o governo tem que gerar. O governo, cara, ele não tem que ficar ajudando ninguém. Só de o governo não atrapalhar já tá ajudando ajuda pra caraca, velho. Exatamente. Entendeu? E hoje o governo fica em cima. Você abre... Aqui em São Paulo vocês têm até uma vida menos difícil. Se para abrir uma empresa, um CNPJ, pegar um alvará no Rio de Janeiro, é 1.200 pratas. Aqui em São Paulo é 400, no máximo 600 reais. Olha a diferença. A gente tá falando de duas cidades polos no Brasil, as duas maiores cidades do Brasil. São Paulo é maior e depois é o Rio de Janeiro. Então, assim, é um absurdo que a gente vive, irmão. Então, para reforçar o que a gente tá falando, como a gente poderia mudar esse cenário dessa taxação, dessa carga tributária enorme, que todo mundo quer uma fatia, todo mundo quer esfolar todo mundo, e no final todo mundo fica pobre, o pau que bate em Chico bate em Francisco. Sim. Do mesmo jeito que o pobre paga muito, o empresário é esfolado com tantos impostos, o cara que ele paga R$2.000, custa 4.000, 5.000 reais para ele. Isso. Não seria melhor esse funcionário ganhar 4, 5 mil? Seria. Do que ele pegar metade desse valor e dar para o governo ficar devolvendo migalha e se fazendo de bondoso? Como é que a gente conseguiria mudar essa questão cultural para reduzir impostos? Que ninguém fala nisso. Assim, cara, é um trabalho muito a longo prazo. A gente viu um pouco o Paulo Guedes fazendo isso. Ele fez muito bem a questão da carga tributária. Foram vários setores que foram isentos. E quando não foram isentos, tiveram uma carga bem reduzida, uma redução de carga muito grande, melhor dizendo. Setor automobilístico, a gente viu isso. A gente viu isso no setor do turismo. E a gente também precisa fazer o seguinte: além de você diminuir a taxa de tributo, você precisa também fazer com que o mercado seja um mercado mais livre. Sim. Então, da mesma maneira que o governo não atrapalha cobrando impostos, o governo pode facilitar com licenças para, por exemplo, novos negócios. A gente tem lá no estado do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Angra dos Reis. Você já ouviu falar em Angra dos Reis? Já fui pra lá. Pô, meu irmão, aquilo ali é um paraíso. Lindíssimo, Angra. A Costa Verde do estado do Rio de Janeiro. Vocês pegam um pouquinho ali em Ubatuba e tudo mais. Cara, na boa, chama aí um conglomerado de investidor árabe, por exemplo. Ah, mas os árabes são isso, são contra o homossexual. Chama um francês desse, então, que é liberal, que deixa tudo e tudo mais. Porque às vezes a galera fica muito nessa questão de guerra ideológica quando é uma questão econômica. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pega um conglomerado de investidores asiáticos, árabes, europeus, faz o seguinte, constrói aqui, meu irmão, pode construir resort. Guardando a responsabilidade ambiental e tudo mais, aquela coisa toda. Bota resort aqui, mas com a seguinte condição: 75% dos funcionários tem que ser funcionários locais. Além de ser brasileiro, tem que ser local, da região, daquela região, daquela cidade ali. E aí os outros 25% nos cargos de chefia, se coloca a tua galera, que é multinacional, então vai ter que ter gente operando ali dos seus países, mas no cargo de gerência, de diretoria, também tem que ter brasileiros. Aí não precisa ser local, porque às vezes você não tem mão de obra qualificada numa cidade pequena. Você pode trazer isso de outras cidades. Cara, isso seria lindo. Isso foi, tentaram fazer isso. E esses ambientalistas malucos, que estão mais preocupados com o nascimento da tartaruga do que o nascimento de um bebê, eles impedem. Não pode, porque não sei o que, é uma área verde. Então você não deixa, cara, o Brasil desenvolver, irmão. A gente tem hoje, por exemplo, em Abu Dhabi, você tem no Emirados Árabes, né? Tem Dubai, tem Abu Dhabi, tem vários outros, Bahrein, naqueles lugares que eram lugares desérticos, cara, infrutíferos, improdutivos. Os caras fizeram daquilo ali com uma commodity somente, que é o petróleo. Uma commodity. Uma commodity, eles conseguiram transformar aquilo ali, velho, em grandes cidades futurísticas. O Brasil tem petróleo em terra, tem petróleo no pré-sal, no fundo do mar. A gente tem pedra preciosa, a gente tem terreno, a gente tem um agronegócio que alimenta aí 1/4 da população mundial. A gente tá falando de mais de 1,5 bilhão de pessoas. Somos os maiores produtores de café disparado, maiores produtores de laranja, maior produtor de carne bovina. Caraca, velho! E a parada não vai pra frente. Você vê, nós somos a 9ª economia do mundo. Um país que é a 9ª economia do mundo era para sermos uma mega potência como Estados Unidos, Canadá, como a Alemanha, como a Espanha. Cara, como é que a 9ª economia não tem grana?
A nona economia, nós estamos falando de 20ª, 30ª economia, a nona economia do mundo. Então você vê, grana tem. Sim, muita. Tem grana, tem. Se a nona economia do mundo, tem muita grana. Então como é que você faz se você não tem um incentivo fiscal, continua esfolando todo mundo. Esfola o pobre, esfola o rico, esfola o empresário. E aí, agora vou entrar num outro link, né? Da formação do brasileiro, da educação, da educação do brasileiro. Como é que você vai ter capital humano e você não tem incentivo fiscal? Você tem que ter condições para esse país crescer. Claro. Que é um país gigante. Então você tem capital humano. Como é que essa educação propositalmente falida, que ninguém fala isso, que nós temos hoje a progressão continuada. Como é que você tem um aluno que passa sem passar por uma prova? É proposital, irmão. Cara, como é que aprovam isso? Eu tenho uma escola de socorristas, eu atendo clientes. Satie é inacreditável o que eu recebo. Você pode me mandar pra mim? Eu falo, meu Deus, o que é isso? E não é uma mensagem, não, é todo dia. Direto, cara. No Instagram direto eu recebo assim. É todo dia. Então, assim, será que não dá pra gente mudar essa situação dessa progressão continuada, que político nenhum fala da progressão continuada? Como é que você coloca um aluno que não repete, que ele não é exigido, que ele não tira nota? Os meus alunos, a nota é 8. Ah, tirei 7.5. Outro dia eu reprovei um aluno que tirou 7.5. Falou, cara, você tá me reprovando porque tirei 7.5? Não tô te reprovando porque você tirou 7.5. Eu tô te reprovando porque você não sabe fazer uma restauração cardiopulmonar, eu tô te reprovando porque você não sabe fazer uma avaliação pupilar. Por isso, eu não vou deixar você matar pessoas. Não é a nota. Você não sabe esses conteúdos e você vai matar pessoas. Então, o que você acha da progressão continuada? Não chegou a hora de a gente acabar com isso e mudar a história desse país? Boa. Cara, assim, progressão continuada. Eu estudei no Colégio Pedro II, cara, lá no Rio de Janeiro, que é um dos colégios mais tradicionais do Rio de Janeiro e do Brasil. Na época que eu estudei, a média era 8, menino era menino, menina era menina, banheiro de menino era de menino, de menina era de menina, saia era pra menina e calça era pra menino. Já sabe como é que é hoje, né? Na minha época, o inspetor de corredor, o seu Mário, irmão. Se tivesse panguando no corredor, vinha de voadora no peito, volta pra sala, seu vagabundo. Assim. Hoje não, cara. Hoje você tem banheiro neutro dentro de um colégio extremamente tradicional, você tem meninos usando saia, a média que era 8 caiu pra 6, ainda tinha um sistema de jubilamento. Não sei se vocês sabem que o sistema de jubilamento é o seguinte: se você repete 2 vezes a mesma série por 2 anos consecutivos, você é convidado pela instituição a se retirar. Ou seja, você é expulso do colégio, você é expulso da instituição. Hoje você não tem mais esse sistema, você pode repetir quantas vezes quiser. O colégio tem pais que estão tirando os filhos do colégio. Inclusive, é uma instituição federal que está em greve agora. Aí eu digo para os professores, engole o choro e faz o L. Porque vocês estavam lá na porta, lá pedindo o Lula lá. Agora engole o choro e faz o L. Estão em greve por falta de pagamento, falta de investimento. Inclusive, o PT quer revogar a portaria do presidente Bolsonaro. Porque o Lula agora, o que eles querem? O que o Lula falou assim? Os professores não vão ter aumento. Eu tenho uma proposta para vocês. Diminui a carga horária de trabalho de vocês. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Então, são essas coisas que esse pessoal acaba sofrendo. Mas eu penso realmente numa iniciativa a longo prazo, e eu vejo essa questão econômica, além dessa questão educacional, que é um problema crasso e é vital para a nossa nação. Afinal de contas, o patrono da nossa educação é o Paulo Freire, né? O cara que veio com esse sistema pedagógico de oprimido e opressor, que realmente arrebentou com a cadeia hierárquica de dentro de uma instituição de ensino, equiparando um professor que é uma autoridade. O professor, ele é uma autoridade. Esquece? Mas a autoridade remete ao período da ditadura. Não, aluno e professor é igual. Aluno e professor não é igual. Nunca foi igual, meu irmão. Nunca foi. Vá parar doente no hospital e descubra que aquele cara que tá fazendo uma cirurgia no teu fígado é um estagiário. Pra tu ver se tu não fica nervoso, entendeu? Por quê? Porque o profissional com experiência, ele transmite autoridade. Então é isso, o mundo é isso desde que o mundo é mundo. Então o Paulo Freire, com a pedagogia do oprimido, o que ele fez? O aluno, ele tem que aprender, mas o professor também precisa aprender com a vida. Muitas vezes, as experiências do aluno fazem com que o professor aprenda. E de fato, eu tenho minha idade, você tem a sua idade. Talvez eu, sendo mais velho do que você, tenho coisas que eu possa aprender com você sendo mais novo do que eu. Beleza, natural. Mas no que diz respeito à teoria, meu irmão, a norma técnica, no que diz respeito à formação
profissional, não é formação de caráter, não é experiências da vida. Sim. O professor manda, e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Foi assim que nós chegamos até aqui como sociedade. O aluno não pode se colocar no patamar do professor, dizendo que o professor é o opressor, o aluno é o oprimido, e dentro dessa pedagogia a gente tem que colocar todo mundo no mesmo patamar. Não, porque se você coloca todo mundo no mesmo patamar, acontece o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O professor reprova o aluno dá uma cadeirada no professor. Professor que está passando por problemas seríssimos, psicológicos. A gente fala muito do professor, da ideologia, da ideologização das nossas crianças, aquela coisa, mas tem muito professor que é vítima. Tem muito professor no Brasil que é vítima desse sistema, onde o professor perdeu a autoridade, o professor perdeu a autonomia e o professor perdeu até o prazer de lecionar. Porque, na boa, irmão, lecionar é para quem tem prazer, não é pelo dinheiro. Desculpa, irmão. A Dona Maria que vai para uma escola municipal, sujeito a tomar uma cadeirada de um aluno mal educado, e tá lá ano após anos. Se você disser para mim que ela tá lá pelo dinheiro, desculpa, irmão. Ela tá por amor, tá por prazer, pela vocação. Mas muitos professores estão abandonando a profissão justamente por essa teoria da pedagogia do oprimido, onde equipara o aluno ao professor. E isso, obviamente, a longo prazo, faz com que nossos alunos sejam idiotas úteis. Essa é a realidade. Foi bacana você falar disso sobre autoridade, porque assim, eu sou professor, né? Eu instruo socorristas na área da saúde, né? E tem regras, né? Quando eu coloquei o hino nacional para cantarmos na nossa escola, teve uns 2 ou 3 que ficaram pé da vida. Aí já coloquei no contrato. Falei, ó, tem hino nacional. Falei, Carlos, eu não vou cantar. Fica à vontade. Tá expulso. Tem uma regra na minha escola. Se você não quer a regra, vai para outra escola. Boa. Se você não ama o teu país, você vai amar salvar pessoas? Pô. Pelo amor de Deus. Aí tem gente que fala aí que patriotismo é uma bobagem. Peraí, você tem que amar o teu país. Não foi esse país que Deus nos deu, pô? Claro. Aprenda a amar o teu país. Se Claro. você ama o teu país, você ama todo mundo que tá dentro dele. Claro. Você ama da direita ou da esquerda, você ama todo mundo. Brasileiro. Você tem que amar o teu país. Isso. Então, assim, você tem que colocar regras dentro de uma sala de aula. Eu coloco regras dentro de uma sala de aula. Tem horário para chegar. Só pode ter 2 atrasos. Na terceira, tá reprovado no curso. Teve uma aluna, teve a cara de pau, 10 meses de curso. Faltando 3 semanas, ela reprovou em falta. Você falou, Carlos, mandou uma ação no ministério, não sei não. Eu falei, você pode reconsiderar, Carlos? Eu falei, não vou reconsiderar, porque ela já sabia e ela faltou 40 horas. Imagina essa profissional da área da saúde com 40 horas de conteúdo que ela não sabe para salvar você, a tua mãe, o teu filho. Ela está reprovada. Se ela quiser, ela faça de novo. Tem que ser assim. Eu acho que tem que ter regras, Satinho. Claro. Se não tiver regras, não muda. Então você vê essas pessoas reclamando hoje das escolas cívico-militares. Sim. Porque não querem regras, cara. Eu dou aula pro Exército Brasileiro. Eu dou aula para vários batalhões de primeiros socorros, de atendimento pré-hospitalar. É maravilhoso a estrutura, a hierarquia. Eu acho incrível aquelas mulheres dentro dos quartéis. É incrível. Precisa de regras. Os Estados Unidos, todo mundo fala dos Estados Unidos, mas se você parar para pensar, é uma estrutura militarizada. Sim. Eles vieram de guerras e a estrutura da cultura americana, se você parar para pensar, ela tem muita disciplina militar em tudo que eles fazem. É a política de Estado, que é imutável. É imutável. Então essa cultura tem que mudar, né? Sim. Então vou fazer uma pequena pausa aqui para falar aqui dos nossos cursos aqui da 22 Brasil. Nós vamos passar agora o curso de Primeiros Socorros online. Libera aí, Sofia, por gentileza. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos ao curso de Primeiros Socorros online da 22 Brasil Treinamentos. Esse é o melhor curso de primeiros socorros online do Brasil. Aqui você vai aprender como desengasgar uma criança, como desengasgar um bebê. Você vai aprender como lidar com uma convulsão. Tudo isso você vai aprender nesse curso de primeiros socorros. O que você deve fazer no caso de uma queimadura? Você estoura a bolha, você deixa a bolha, você faz um curativo seco, você faz um curativo molhado. O que você deve fazer? Nesse curso, você vai aprender a lidar com prevenção de afogamentos, principalmente em crianças. É o que mais mata crianças. Afogamento, engasgamento. Como que você vai lidar? O curso de primeiros socorros, ele é importantíssimo para a sua vida e para a sociedade. Não perca essa oportunidade. Clique nesse botão abaixo e acesse, se cadastre e parcele da melhor forma que você quiser. É um curso muito barato, o valor de um jantar, e você vai aprender a salvar vidas. Clique aqui e não perca essa oportunidade. 22 Brasil Treinamentos,
Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Bom, pessoal, é isso daí. Então nós temos o curso de Primeiros Socorros online, tá? Que é um curso importante para todo mundo, para a sociedade brasileira, tá? É um curso extraordinário, um curso rápido, de 4 horas. Tem aqui em São Paulo também o nosso curso de Primeiros Socorros presencial, o curso de atendimento pré-hospitalar de socorristas para o pessoal da enfermagem, para médicos, para bombeiros civis, e também o BLS, Suporte Básico de Vida, que é um curso avançado em ressuscitação cardiopulmonar para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. O nosso diferencial é muita prática, não tem muito blá 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 não, aqui você vai treinar pra caramba, tá? Para você ser bom e salvar vidas. É isso aí? 22 Brasil. Vamos lá, voltamos aqui com o Satie. Bora, Carlos. Com um grande amigo aí, gostei da vibe, Valeu. Um grande cara. E agora queremos falar um pouquinho sobre o tema que está agora nas últimas semanas, falando sobre a PL do aborto, né? Agora tem, de novo, novamente, essa dicotomia ideológica da direita, da esquerda, né? E essa loucura de pessoas quererem aprovar o aborto após 22 semanas, que é uma criança absolutamente viável, que fora da barriga da mãe, ela pode sobreviver plenamente. Qual é o seu posicionamento? O que você acha sobre isso? 4 patas no peito de quem concorda com o aborto. O cara é cristão, o cara que concorda com o aborto? Não. Assim, dessa maneira? Não, o cara não é cristão. Primeiro, se o cara for cristão de esquerda, ou ele não conhece o esquerdismo, ou ele não conhece o cristianismo. Exato. Isso já é um ponto. Essa questão do aborto é uma questão muito séria, né? Mas é importante a gente voltar lá para o ano de 2022, quando a ministra Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, e naquela época também era ministra do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, onde censurou o Brasil Paralelo, quando o Brasil Paralelo trazia alguns cortes de notícias dizendo que o Lula era abortista. O Brasil Paralelo foi censurado. Não só o Brasil Paralelo, como a Jovem Pan, como vários outros veículos de comunicação que tentavam, de alguma forma, vincular o Lula, a maior liderança da esquerda no Brasil, ao aborto. Lula é abortista. Hoje, em 2024, isso é verdade? É. É verdade. Por quê? Porque ele tá botando a cara falando. Ele disse que uma criança que nasce fruto de estupro é um monstro. Olha o que ele disse. Esse vagabundo, maldito. Ele é um maldito quando ele fala um negócio desse. O único monstro que a gente tem hoje no Brasil, que a gente precisa se livrar democraticamente, é esse vagabundo do Lula. É esse bandido, esse maldito. Ele que é um monstro. Ele que arrebenta com a vida das pessoas. Entendeu? Você que é um monstro. Você que é um vagabundo. Entendeu? E eu fico feliz. Eu fico feliz porque a sua mãe não pensava igual você. E você tá vivo aí. Eu fico feliz porque a sua mãe não pensava igual você e você teve o direito à vida. Então como vocês aqui em São Paulo falam, poucas ideias para quem adere uma situação dessa calamitosa, né? Uma situação que impede uma pessoa inocente de viver. E eu volto ao TSE, inclusive no período de propaganda eleitoral. Por isso que quando as pessoas falam assim, a eleição não foi uma eleição justa, né? Isso significa que a urna tem problema? Não, a gente não está falando disso aqui. A gente não está falando do processo eleitoral, o processo democrático eleitoral da escolha do povo brasileiro. Mas a gente está falando da falta de parcialidade das instituições que deveriam ter isonomia no pleito. A gente está falando de um Tribunal Superior Eleitoral que pesou a balança para um lado. Falando assim, ó, vocês da direita não podem acusar o Lula de ex-presidiário, não podem chamar o Lula de ladrão e não podem chamar o Lula de abortista. Nós fomos impedidos de chamá-los de abortistas. Agora, 2 anos depois, o mesmo Lula que foi desvinculado ao aborto na eleição, no período eleitoral, hoje fala com todas as palavras que é a favor do aborto. Nota técnica, do Ministério da Saúde, há alguns meses atrás, eles estão tentando de todos os lados. É com nota técnica, é com projeto de lei e com narrativa, dizendo que a PL do autor Sóstenes Cavalcante, que é um grande amigo do Rio de Janeiro, dizendo que essa é a PL do estupro. A gente sabe quem é a favor do estuprador. A gente sabe quem é a favor do estuprador. A gente sabe como a mídia trata o estuprador. Opa, não. Ele não é estuprador. Ele não é um criminoso. Ele é um doente.
o professor Olavo de Carvalho, o mesmo que nos anos 90 denunciou o Foro de São Paulo, que a imprensa dizia que era mentira, que era coisa de lunático, que era coisa de teorista da conspiração, hoje todo mundo fala abertamente, o próprio Lula fala do Foro de São Paulo. Não tem nem mais medo de pronunciar, acabou. Existe, é uma instituição, a imprensa fala isso. A imprensa fala isso. Então veja, da mesma forma que o professor Olavo de Carvalho denunciou o Foro de São Paulo, o professor Olavo de Carvalho, estando em vida, que Deus o tenha, ele também denunciou que o próximo passo desses vagabundos era normalizar a pedofilia. Desculpa aqui, a gente tá num podcast maduro e tal, mas é um tema penoso. É um tema de pedregal, é difícil falar sobre esse tema. Mas o professor Olavo de Carvalho disse que o próximo passo da elite globalista seria normalizar a prática de pedofilia. E é o que a gente está vendo hoje. A normalização disso, a normalização do aborto, do aborto. E, inclusive, por exemplo, beleza, no caso de estupro e tudo mais, uma vez foram fazer uma pergunta para o próprio Humberto Costa, num caso desse, quando ele era ministro da Saúde do governo Lula. Ele desviou da palavra sobre estuprador. Pra mim, meu irmão, é castração química. Pra mim, quem tem o dom de tirar a vida de um ser humano é só Deus, cara. Mas eu penso assim, cara, uma pessoa que desgraça com a vida dos outros, o mínimo que tem que acontecer é ter a vida dela desgraçada também. É tipo olho por olho, dente por dente, irmão. Entendeu? Você mata uma pessoa, cara, o mínimo que tem que acontecer é o que você fez com a vida daquela outra pessoa inocente. Então, assim, pra finalizar aqui, vou deixar você continuar, porque é um tema muito penoso, e eu falo mesmo, o estuprador tem que morrer, tá? E o bebê, que é um inocente, tem que viver. Publiquei nas minhas redes sociais o depoimento de uma mulher, de uma senhora, que quando era criança... Eu vi esse depoimento no seu Instagram. A babá, ela quando era criança foi passear com a babá, velho. Dopou ela. A babá, porque a gente fala muito da questão da figura do homem, do homem, do sexo masculino e tudo mais. A babá dopou, ela disse assim, o líquido parecia uma coisa de tangerina. Pais, atenção com seus filhos. Atenção até com parentes. É triste, velho. 70, 80% de casos de estupro é no vínculo próximo. É gente perto. Vovô, vovó, eu sei do amor, eu sei do carinho, mas filho, o homem não senta no colo do vovô nem da vovó. Filha, mulher, não senta no colo nem do vovô, nem da vovó, nem do titinho, nem da titia. Desculpas, mas não pode, galera. Não pode. A babá dopou aquela menina que era uma bailarina, era uma adolescente, ela não lembrou de mais nada naquele dia. É emocionante esse depoimento. No dia seguinte ela falou pra mamãe, eu tô com dor nas partes íntimas. A mãe dela achou aquilo estranho e aquilo tava gerando alguns outros problemas. Levou a menina pro hospital, a menina tava grávida. Entendeu? Então assim, vocês viram lá, no final, o bebê nasceu, eles iam doar o bebê, que é uma atitude louvável. Sim. Eu não quero ficar com aquela criança, porque é fruto de uma situação que eu não quis que acontecesse, então vamos lá, levar para uma instituição, para um orfanato. Eles iam fazer isso. Quando o bebê nasceu, a avó, o coração de vó, né, mãe duas vezes, olha para a criança e falou, olha, ele é tão bonito, ele é saudável, ele é forte, vamos ficar com ele. É emocionante. Eles ficam, hoje... esse rapaz, esse bebê tem 30 anos de idade, é um excelente pai, é um excelente filho. Olha que coisa maravilhosa, velho. E o Lula chamando de monstro essa pessoa que nasceu. Vagabundo. Essa vida, né? Maldito, chamando uma pessoa de monstro. E sabe o que é mais engraçado? É ver essa mídia nojenta, né? A mídia hoje tá nojenta, né? A grande maioria, né? Grande maioria. Dificilmente você vai pegar uma linha aí como a OS Sem Filtro, Sim. né? Com o pessoal desse alto gabarito jornalístico que tem no Brasil, né? Eles demonizando essa PEC. Não é possível, mas eles não entenderam a situação da PEC. A gente está falando sobre a morte a partir de 22ª semana. É óbvio que todos nós somos absolutamente contra e temos uma repulsa pelo estupro. E concordo com você, tem que ser uma pena duríssima com o estuprador. Não, mas aí chega a mídia, ela não conta o meio da história, ela conta o começo e o fim. Sim. E o meio da história do negócio é fácil de entender, ela demoniza, né? Uma criança com 22 semanas, cara, é um assassinato. É um assassinato, não é, Satye? Sim, é um assassinato, obviamente. É um assassinato. Obviamente. É óbvio que nós somos absolutamente contra e queremos que seja duramente punido o estuprador, e que seja até melhorado essa lei. Mas, gente, pelo amor de Deus, é uma vida. 22 semanas.
É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Tem sinais vitais, já dá chutinho, já mexe. Enfim, eu sou pai, cara. Eu sou pai, eu via a gestação, eu sou um pai presente, acompanho tudo, todos os passos do meu filho, desde a minha esposa ali na gestação e tudo mais. Assim, 22 semanas, cara, tá ali, vivão, já tem nome, já tem... É uma situação assim que, meu irmão, é inadmissível. É inexplicável. Inexplicável. Se for para a seara da religião, e se for para a área da própria Bíblia, é relatado que antes do nascimento já tinha nome certos personagens bíblicos. Sim. Né? Que Deus já conhecia o nome desde o ventre da mãe. Sim. Então, enfim, né? Então é um tema bem complicado. Agora eu queria falar um pouquinho, pegar um gancho no que você falou, a respeito da intromissão do STF, a respeito de associar o Lula ao aborto. Sim. Hoje nós temos uma situação gravíssima hoje do STF. Muita gente fala nos bastidores que o STF hoje deveria colocar um P antes do STF, que é um partido do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Então é inacreditável que nós passamos hoje no Brasil de ver esse ativismo e atropelando a competência do Congresso brasileiro, do Senado. E como você vê isso, Satye? O Supremo Tribunal Federal hoje, realmente, assim, a gente vive o que o Rui Barbosa disse, né? Rui Barbosa disse assim, a pior ditadura é a do judiciário, porque com ela não tem a quem recorrer. Não dá pra recorrer. Como é que você vai reclamar pra quem? Fazer igual o filme Tropa de Elite, bota na conta do Papa, vai chamar a polícia, o crime cometido pela própria polícia. E é o que tá acontecendo agora. Tá acontecendo agora. Vai colocar na justiça os desmandos do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes não deixou o Bolsonaro indicar o Alexandre Ramagem para diretor da Polícia Federal. Um cara extremamente qualificado que era delegado de Polícia Federal de carreira. Entendeu? De carreira. Não permitiu. Que é prerrogativa do presidente da República. Assim como o prefeito coloca o comandante da Guarda Municipal, ou aqui da Guarda Metropolitana, né? Assim como um governador ele indica o comandante da Polícia Militar, da Polícia Civil, o presidente indica o comandante das Forças Armadas, a saber, Exército, Aeronáutica e Marinha, indica o diretor da Polícia Federal e Rodoviária Federal e Força Nacional. É assim que tem que ser feito. Satye, quando eu recebi a mensagem do produtor que você iria, que nós bateremos um papo, ontem eu vi uma questão que eu queria até falar com você. Será que não chegou a hora de mudarmos aí a forma da escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a vitalicidade e a forma como eles chegam lá? Porque a maioria dos ministros foram colocados de forma prioritária pela esquerda brasileira. Sim. Né? E a gente vê esse viés totalmente da esquerda e vê alguns falando que vai combater a direita. Sim. Eu acho essa declaração, para falar no mínimo, criminosa. Como é que você vai combater metade de um povo? Uhum. Como é que você declara que você vai combater metade da população brasileira que pensa diferente de você? Né? Então, será que não chegou a hora de mudarmos essa forma de colocarmos esses ministros e diminuir essa vitalicidade para ser uma democracia realmente saudável? Passou da hora. A gente precisa de uma reforma do judiciário. Hoje é natural da população brasileira falar assim, política é tudo corrupto, política é tudo vagabundo. E realmente, grande parte, né, como em todo o segmento profissional, você tem o mal policial, mal médico, bom médico, bom advogado, o mal engenheiro, bom engenheiro, você tem o mal político e bom político. Eu sei que na política o mal parece que é a grande maioria, predomina, 95% da classe é uma classe bem difícil de lidar. Mas e se eu disser pra você que o poder judiciário é mais corrupto do que o poder político, do que o poder legislativo e executivo, por exemplo? O que eles têm, a quantidade de sentenças que são vendidas, habeas corpus que são vendidos, comprados, a articulação junto ao Supremo Tribunal Federal, esposa de ministro do Supremo Tribunal Federal, sócia de grandes escritórios de advocacia, né, que ações que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal, coincidentemente, cai no colo desses escritórios grandes que têm, como no quadro societário, uma esposa de determinados ministros. Não tem justiça. Eu tenho um caso, cara, de uma pessoa que falou pra mim, é uma pessoa que eu conheci na região de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ela disse pra mim assim, Satye, eu tô com um problema e não tô conseguindo resolver. É isso, está no Supremo Tribunal Federal. Eu fui falar com o escritório, eles me cobraram R$2 milhões. Aí eu falei, mas R$2 milhões
pra uma causa na justiça, pra uma parada dessa, eu tô chocada, porque ela é especialista em direito tributário. Então, assim, ela falou assim, a primeira vez que eu vi isso, eu não sabia que tinha isso, porque ele falou que tinha que tramitar no Supremo Tribunal Federal, e lá no Supremo as coisas não acontecem da maneira como deve acontecer, que tem que conversar por fora. É assim que acontece. O poder mais corrupto é o poder judiciário. E não é de agora que a direita já vem falando isso. É necessário uma reforma em toda a cadeia do judiciário. Em todo o poder judiciário. Eu estou dizendo que o juiz da primeira vara é corrupto. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o juiz do Supremo Tribunal Federal é corrupto. Também não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que há bons profissionais e há maus profissionais. E é evidente, diante perdão pelo pleonasmo, das evidências que a gente vive, que existe um poder que está pesando sobre os demais poderes. Nós temos 3 poderes na nossa democracia. O poder executivo, o poder legislativo e, não menos importante, o poder judiciário. A prerrogativa do poder legislativo é criar leis. A prerrogativa do poder executivo é executar essas leis. E a prerrogativa do poder judiciário é guardar a Constituição a fim de que essas leis sejam cumpridas. É fazer com que a lei se cumpra. O poder judiciário é o primeiro a ferir a Constituição e ferir de morte. Porque quando está na Constituição que cabe ao presidente da República indicar o chefe da Polícia Federal e o Supremo Tribunal impede isso, o Supremo Tribunal Federal está sendo inconstitucional. E aí, não, Satier é um extremista da direita. José Dirceu disse isso. José Dirceu disse pior. José Dirceu disse que o judiciário não deveria nem ser considerado poder porque não passa por eleição direta. E é verdade! Quem vota no judiciário? Quem votou no ministro Alexandre de Moraes? Quem votou no Dias Toffoli? Quem votou no Lewandowski, que hoje não é ministro? Quem votou no Flávio Dino? Um comunista declarado. Qualquer país sério, o Luiz Roberto Barroso estava impeachmentado. Onde o cara chega e fala num congresso de estudantes, ele fala, nós vencemos o bolsonarismo. Nós? Então você se envolveu no pleito eleitoral? É surreal isso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, na cara grande, disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Vocês se envolveram no pleito eleitoral, onde o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, o STF, tem que manter a isonomia, o princípio da isonomia e o princípio da imparcialidade. Onde tem imparcialidade na frase nós vencemos o bolsonarismo? Isso é ridículo. Carlos, qualquer país sério, o ministro do Supremo Tribunal hoje no Rio de Janeiro não, no Brasil, é popstar. Eles dão entrevistas, eles vão pro Roda Viva, eles saem no Jornal da Globo. Vê o ministro da Suprema Corte norte-americano, a gente não sabe o nome dos caras. Ninguém sabe. Por quê? Porque é um tipo de trabalho que tem que ser feito com discrição. E tem uma cumplicidade, você falou de 3 poderes, mas tem o 4 que talvez seja até o primeiro, que é o da mídia. Né? Porque muitas vezes os políticos eles fazem tudo de acordo com o que a mídia ela quer. Sim. Se não cantou de acordo com o tom da mídia, nós não apoiamos, esse cara não consegue se eleger. Não tem uma cumplicidade da grande mídia brasileira, cumplicidade mesmo, na cara dura, cumplicidade da mídia brasileira em relação a isso que está acontecendo no STF? Total, existe uma anuência e complacência, que é a cumplicidade que você está dizendo, da imprensa junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu vou te falar uma coisa, Carlos, a água gelada bateu na bunda deles. O Estadão, no seu editorial, Folha de São Paulo, nos seus editoriais, no período de 2019, diante de todo o avanço do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário, eles corroboraram com essa pauta. Enquanto o Bolsonaro estava sendo perseguido, havia sim anuência e complacência da imprensa. Agora o jogo virou. Parece que a água gelada do iceberg derreteu e está batendo no rabo desses caras. Porque o Estadão está sendo censurado. A Folha de São Paulo agora foi censurada. A Jovem Pan, que obviamente a Jovem Pan foi a mais censurada de todas. A Jovem Pan foi massacrada. Foi massacrada. O que fizeram com a Jovem Pan... Massacrada. Teve que demitir. E se você vê o processo da Jovem Pan, eles não substituem. Por exemplo, eles não tiram o Marco Antônio Costa, Superman, para colocar outro. Eles não tiram eles simplesmente acabaram com o programa. Não substituiu. Ele demitiu as pessoas. Por quê? Porque ou ele demite ou ele sobrevive. E a gente tem que pensar numa visão mercadológica da coisa, Marco. Existe uma infraestrutura tua aqui. Você tem hora, você tá pagando, a sala tá climatizada. A qualidade do equipamento é do caraca. A gente tá num baita prédio aqui em São Paulo.
Isso aqui tem custo, Sim. entendeu? Então, há sim uma participação da imprensa nisso. E esses traidores da pátria, eles vão pagar. E já estão pagando. A imprensa já está pagando. A imprensa já está pagando por isso. Sabe por quê? Porque a imprensa hoje tenta criticá-los e não consegue. Por quê? Porque também está sofrendo censura. Para finalizar aqui o nosso podcast, eu queria fazer uma pergunta para você. Ser de direita é uma questão de escolha ou uma questão de caráter? Cara, eu poderia falar muito que é uma questão de caráter. Eu também acho que é uma questão de caráter. Mas assim, é muito subjetivo. Porque assim, eu estaria puxando muita sardinha pro nosso lado. Tem muita gente na esquerda que tá lá porque não sabe o que é de fato. Por exemplo, eu sou cristão protestante, pastor evangélico. Tem muito cristão que se identifica como esquerdista, baseado nos livros do Atos, no livro de Atos, no texto de Atos capítulo 2, que diz, por exemplo, que a igreja primitiva ela era abençoadora. Os irmãos vendiam suas propriedades que tinham em demasia e ajudavam os pobres, aqueles que não tinham. Baseado nessa visão, muitos esquerdistas falam assim, a igreja tem que fazer a sua parte, tem que dividir. Jesus era socialista porque ele compartilhou o pão com os pobres, aquela coisa toda. Teve uma ocasião, biblicamente falando também, eu sei que o podcast não tem cunho cristão nem teológico, que uma mulher, ela tem um vaso de unguento, um baita de um perfume que custava seus 300 denários, que era uma baita de uma quantia, e derrama sobre os pés de Jesus. Judas, que era o cara que cuidava dos recursos, ele olha para aquilo e toma um choque. Ele fala assim, poxa, que desperdício, jogou a parada nos pés de Jesus, poderia ter vendido esse perfume por 300 denários e ter dado aos pobres. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Judas, os pobres sempre terão convosco. Ou seja, Jesus está dizendo claramente que ele não veio para o mundo para resolver o problema da pobreza da humanidade. A igreja não está aqui para isso. Embora nós façamos, e façamos com maestria. Lave a boca para falar de uma igreja evangélica se tu não conhece, meu irmão. Quem está no presídio é a Igreja Universal. Quem está nas ruas de São Paulo, nas ruas do Rio de Janeiro e em tantas outras capitais do Brasil, assistindo as pessoas que estão em situação de rua, é a igreja cristã, seja ela católica, apostólica, romana, ou seja ela protestante evangélica. A igreja está lá. Então você não pode dizer que a igreja, o cristão, ele é socialista por isso, não é. Então veja, hoje, diante de um cenário que está bem elucidado, as pessoas sabem o que é ser de direita e o que é ser de esquerda. Antes disso, 2010, 2011, eu nem via como algo, tipo assim, mau caráter. Hoje, 2024, diante de todo um cenário onde está muito bem estabelecido os pilares da direita, que é o conservadorismo, a família tradicional, o livre mercado, o direito à legítima defesa, a propriedade privada, não é verdade? A liberdade de expressão. E na esquerda, Estado grande, a ditadura do proletariado, a falta de liberdade de expressão, a falta da liberdade da propriedade privada com o MTST invadindo tudo quanto é propriedade. Se você, diante desse cenário muito bem esclarecido, continua na esquerda, você é um mau caráter, perdão. Você é um mau caráter. Porque você defende aquele posicionamento, aquela ideologia, né? Então concordo com você, é uma questão mesmo de caráter, de comportamento, de defender valores, né, Satie? É isso aí. Bom, então eu queria aqui agora agradecer a sua presença e queria agradecer também, não somente a você, Satie, eu queria agradecer também. Eu vou citar alguns nomes de personagens guerreiros da direita que merecem ser elogiados, tá? Eu queria agradecer aqui Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Luiz Ernesto Lacombe, Caio Coppola, Marco Antônio Costa, Zoe Martinez, Tiago Pavinato, Luiz Pavinato, Fernando Holliday, Nicolas Ferreira, Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Guilherme Fiuza, Fernão Lara Mesquita, Silvio Navarro, Rodrigo Constantino, novamente, né? E Cristina Gremel, Fabiana Barroso, advogada inteligentíssima, Deltan Dallagnol, perseguido na Lava Jato por combater corruptos, né? Marcel Van Hatten, um grande cara que combate muito, gigante. Nicolas Ferreira aqui novamente, perfeito. Tem que falar 10 vezes o Nicolas Ferreira, Nicolas Ferreira, Então, parabéns a vocês, guerreiros. Não desistam. Nós precisamos de vocês. O público brasileiro, a nação brasileira precisa. Como o Satie falou, as ideologias da direita e da esquerda já foram desnudadas. Então, nós temos que combater mesmo, nós temos que ser fortes como a direita, né? A Bíblia nos mostra nos ensina a sermos posicionados. Jesus foi posicionado
e morreu pelo posicionamento dele. Ele foi, não só morreu, foi torturado pelo posicionamento dele. E ele não arregou. Então, esse é o maior ensinamento para nós de direita. Nós temos que ser posicionados, nós vamos até o final, como o Satie fala. Bora. Vamos até o final, nós vamos para essa briga e Deus é maior. Amém. Ninguém vai vencer quem está com Deus, o leão da tribo de Judá, Amém. diante de nós. Amém. Satie, obrigado, irmão. Pô, Marcão. Você é monstro, cara, Carlos. Carlos, desculpa. Tudo bem, fica tranquilo. Obrigado, irmão. Obrigado. Deus abençoe você, a tua missão. Isso é uma missão. A tua verdade. missão. É o meu chamado, irmão. É um chamado, Deus abençoe a tua missão, assim como eu citei todos esses, se algum ficou de fora, me perdoe. Que Deus te fortaleça, te guarde, continue nessa força, nessa pegada. Os brasileiros precisam de pessoas com essa coragem. É verdade. Não é fácil. O que Não, vocês não. passam, Mano. perseguições, eu acho que processos, coisas pesadas, mas não desanime, nós precisamos de pessoas como vocês, tá? Para lutar, para termos um Brasil melhor. O Brasil é um país maravilhoso, tem o potencial para ser uma grande nação e a nossa bandeira tem que ser levantada com toda a força e defendendo os nossos ideais. Que a gente não está defendendo ideal para destruir ninguém. Claro que não. Nós defendemos ideais para construir uma nação. Claro. Tá bom? Passo as redes sociais, Opa! por favor. Cara, eu quero, em primeiro lugar, Carlos, agradecer pelo espaço, agradecer pela produção. Obrigado. O lugar aqui maravilhoso. Obrigado, porque assim, eu vi desde o início do convite, eu fui muito bem tratado desde o início, a produção. Pô, Satie, você consegue vir a São Paulo, eu estaria aí e tudo mais. Eu fico feliz por isso, porque assim, cara, é importante quando o nosso trabalho é reconhecido. E eu quero, inclusive, aqui colocar nessa lista o Adriles Jorge. Não sei se Adriles, O Adriles, verdade, obrigado, Adriles. perseguido Adriles, perseguido pela imprensa, Adriles. por um gesto Adriles. que vincularam ao nazismo, chamando o cara de nazista, o cara que, pô, num dia que ele estava fazendo uma análise defendendo os judeus. Então, eu quero mandar um abraço para toda a galera aí da comunicação e agradecer, realmente. Minhas redes sociais é @RafaelSatie em todas as redes sociais. Sigam lá, nos ajudem. Não é fácil, é um trabalho muito árduo, mas a gente não vai desistir. Quero aproveitar e fazer uma homenagem aqui pro Satie. Quero entregar um Eita. diploma de reconhecimento para ele, tá? Caraca! A 22 Brasil confere o presente diploma ao Rafael Satie em reconhecimento e gratidão por ser um brasileiro de honra e excelência, Caraca. sendo um destaque no Brasil, servindo como fonte de inspiração para muitos. Você representa o melhor do nosso Brasil. Obrigado, Satie. Caraca, Obrigado. velho. Salva de palmas aí, Pô, pessoal. Aí, salva de palmas, salva de palmas aí, pessoal. Máximo respeito, pessoal. Tá? Muito obrigado, galera. Tirou onda. Obrigado, hein, gente. Isso aí. Agradecer quem merece a honra. Dar honra a quem merece honra. Tá bom? Boa. Hoje tem lançamento do livro Holiday. do Holiday. Sim, Estaremos hoje tem lá. lançamento, Senzala Ideológica. O Holiday me cita nesse livro, por isso que eu vim pra cá. Bacana. E eu tenho articulado que a gente está lançando o nosso livro também lá. Sim. No Rio de Janeiro a gente vai lançar um livro chamado Capitalismo e a Favela. E aí, numa próxima oportunidade, quero falar pra vocês a respeito desse tema. A gente vai lançar na Livraria da Travessa, no Leblon, lá no Rio de Janeiro. A gente ainda não tem data pré-estabelecida, vai sair pela LVM. Mas hoje estaremos no lançamento do livro do nosso querido amigo vereador Fernando Holiday. Perfeito. E aqui Bora. quero te dar 2 vouchers de treinamento de primeiros socorros lá na 22 isso. Brasil, tá? Pra você, pra sua esposa, Boa. pros seus filhos, tá? Boa. Pra fazer um treinamento prático, ó, se prepara porque eu esfolo, viu? Eu Vai tô- aprender, eu vai vi. aprender. Posso chegar atrasado lá? Tá bom, obrigado, gente. Valeu, cara. Quero agradecer a todos. Oi? Tá? Redes sociais aqui nossa da 22 Brasil Cast. Pode também seguir o da nossa escola 22 Brasil Socorristas, tá? Para você que quer fazer cursos na área da saúde, primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar, BLS com certificação nos Estados Unidos, tá bom? Obrigado a todos. Deus abençoe o teu dia e vamos nessa luta. Obrigado, Satie. Obrigado, irmão. Obrigado. Deus abençoe. Cara, Obrigado. assim, Valeu. valeu. Fechou.